Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Apocalipse, capítulo 17. Vamos ler apenas 2 versículos. O versículo 3 e o versículo 9. E me levou em espírito ao deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Agora veja o versículo 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais se assenta a mulher. Apenas até aqui. Nós vamos dar continuidade a este assunto, que é extremamente importante, irmãos. Só o Senhor para nos ajudar a entender este assunto. Aqui, por favor, olhe esse versículo 9, porque ele nos oferece uma chave muito importante para a interpretação dessa profecia do capítulo 17 de Apocalipse. Já estamos estudando há várias reuniões este capítulo, e eu creio que os irmãos já puderam perceber a grandeza desta profecia. Como esta é uma profecia singular no livro de Apocalipse. Veja, aqui, pelo menos 3 pontos nós podemos ver. Quando você olha para esse versículo 9, quando diz assim: aqui está o sentido de quem tem sabedoria. Você está vendo essa frase? Lembre-se que no capítulo 13, se você quiser voltar aqui, Apocalipse capítulo 13, volte aí, o versículo 18, diz assim: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem, e seu número é 666. Deixe-me dizer algo aqui deste livro de Apocalipse, que é um livro de profecia. Não existe coincidências, não existe alguns paralelismos aqui, casuais. Nós não estamos tratando de um livro qualquer, nós estamos tratando de um livro que nos revela de maneira muito profunda a mente de Deus, de maneira muito especial, acerca de tudo aquilo que constitui o sistema econômico, o sistema político, o sistema religioso e o sistema ou toda a operação maligna de Satanás. Toda a manifestação nessas 3 esferas, sobretudo as operações de Satanás. Então, meus irmãos e irmãs, quando você olha para este livro, a tendência nossa é, às vezes, fugir da profecia, não buscar entendimento. Isso requer mais do que leitura, requer que o Espírito Santo nos revele. Uma mente natural não consegue entender o livro de Apocalipse. Uma mente que gira em torno do superficial, da frivolidade, das especulações, nunca vai entender esse livro. Pessoas que querem buscar este livro para trazer uma interpretação particular, jamais poderá entender este livro. Este livro requer a compreensão de todos os santos. Este livro só pode ser aberto para nós se nós entendermos a chave dele, que é Cristo. E mais do que nos falar sobre qualquer outra coisa, este é um livro que nos fala de Cristo como Cordeiro mais do que qualquer outro livro da Bíblia. Você nunca vai encontrar um livro na Bíblia que dê tanta referência a Cristo como Cordeiro como o livro de Apocalipse. Então sejamos cuidadosos. E aqui nós estamos diante de uma passagem, Apocalipse 17, 9 e Apocalipse 13, 18, nós vemos que esses 2 textos, eles formam um paralelismo.
Só que nós não podemos pensar que é um paralelismo distinto. Não, de forma alguma. Porque se tratando de profecia, tudo tem um significado. Tudo tem um propósito. Lembre-se, vou dar um outro exemplo. Quando você... Voltando aqui para o capítulo 17, mas rapidamente, nosso foco está ali no capítulo 13, 18 e 17, 9. Lembre-se, quando o anjo vai mostrar para João aqui no capítulo 17, esta mulher, nós vimos isso já no estudo passado. Veio então dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: vem aqui e te mostrarei a sentença contra a grande meretriz. Se você for em Apocalipse capítulo 21, é um paralelismo também. Esses paralelismos, eles não são colocados, não foram colocados aqui de maneira casual ou aleatória. Quando você vem para o capítulo 21, da mesma forma, o versículo 9, esses dois textos precisam ser colocados juntos. Está assim: vem então a mim um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem aqui, mesma coisa, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então nós podemos ver que esses paralelismos não são casuais, eles têm um propósito. Então voltemos aqui para o versículo 18, versículo 18 do capítulo 13. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é 666. Eu sei que esse é um texto muito obscuro para a nossa mente natural. Eu não sei, nem tenho condições, e também não conheço alguém que tenha condições de esgotar esse texto. Mas nós podemos, irmãos, perceber pelo Espírito de Deus que inspirou este livro. E como já lhes disse, muitos criticam a Bíblia. É um livro escrito por homens e que já passou por mais de 40 versões aí até chegar a nós. Tem erros, eles falam tantas coisas. Nós não estamos presos nisto. Graças a Deus é um livro escrito por homens, porque se tivesse sido escrito por anjos, ou mesmo se nós tivéssemos aqui uma cópia original do escritor, com certeza nós teríamos que ter alguns milhões de dólares para poder ter este livro. E graças a Deus, existem erros de publicações, erros até de traduções, mas não existe erro na sua revelação, não existe erro na sua inspiração. E isto é que é maravilhoso, porque Deus pode nos falar com uma só palavra deste livro. E graças a Deus, nós temos aqui um livro com 31.124 versículos, constituído de milhares e milhares de palavras. Então, meus irmãos, vamos nos prender à revelação deste livro, e não nesses detalhes. Por favor, quando você olha esse versículo 18, agora voltando para o capítulo 17, o versículo 9, você vai ver que os dois versículos são colocados juntos. O Espírito está dizendo agora a mesma coisa. Primeiro, quem tem sabedoria, quem tem entendimento, calcule o número da besta, o número de homem, o seu número é 666. Tem muito o que se dizer sobre isso, muitos já falaram sobre isso. Se você for atrás aí de maneira especulativa, você vai encontrar tantas coisas que você vai se cansar. Mas agora, olhando só para o livro de Apocalipse, nós sabemos que o número 6 é o número de homem. O homem foi criado no 6º dia. No 7º dia, Deus descansou. O número 6 tem a ver com o homem. E o que significa 666? Pode significar muitas coisas para muitas pessoas, mas de uma maneira muito simples. Você vai ver que 666 é o homem tentando ser Deus. É o número que aponta para o anticristo. 666.
6 nunca vai ser 7, porque 7 é o número de Deus, é o número da perfeição da obra de Deus. Estão entendendo? Ah, mas significa isso. Aí, irmãos, é outro campo. Eu não gostaria de falar com você sobre este campo. Eu gostaria de falar sobre esta palavra. Tem muitas coisas aí, tem, e deve ter mesmo, coisas importantes. Porém, eu não tenho o que falar para você sobre isso. Porque quando eu junto esses dois textos, eles vão me levar numa direção onde os meus olhos, a minha mente vai ficar neste livro. Então veja aqui, por favor, a sabedoria na Bíblia tem a ver com a revelação. Olhe bem, nos dois textos, aqui está a mente de quem tem sabedoria. Sabedoria na Bíblia tem a ver com revelação espiritual e não com conhecimento intelectual. Por favor, guarde isto. Eu vou repetir. Biblicamente falando, sabedoria tem a ver com revelação e não com conhecimento intelectual. 4 vezes em Apocalipse é descrito, e aqui vocês vão ver no versículo 3, do capítulo 17, 4 vezes em Apocalipse, você vai ver que João, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus, 4 vezes. A primeira vez está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. 4 vezes. Se você observar essas 4 vezes que João é levado, é movido pelo Espírito de Deus, ele tem 4 revelações. E se você olhar para estas 4 revelações, elas são como que os 4 pilares de toda a revelação de Apocalipse. Então nós, olhando aqui, voltando para o versículo 3, diz assim: e me levou em espírito. Primeira vez, capítulo 1, versículo 10. Quando João é movido pelo Espírito de Deus, o que ele vê? Ele vê a principal revelação do livro de Apocalipse. Como o livro de Apocalipse abre diante de nós? Abre assim: revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, de maneira essencial, fundamental, o livro de Apocalipse é a mais contundente revelação da pessoa e da obra de Cristo Jesus. O que significa? Se nós temos que ter uma revelação de tudo que vai acontecer nesse tempo final, primeiramente, principalmente, nós temos que ter a revelação da pessoa do Senhor Jesus. Sem a revelação da pessoa do Senhor Jesus, nós não temos a hermenêutica, a chave para a interpretação deste livro. Veja, possivelmente, provavelmente, este é o livro onde os cristãos são mais ignorantes. Talvez este seja o livro que os cristãos abertamente dizem não entender. Talvez este seja o livro onde os cristãos expressam pouca devoção, pouco interesse. E quando tem interesse, não é espiritual, é muitas vezes carnal. Portanto, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, procure primeiro ver Cristo neste livro. Eu não vou poder dizer com toda a segurança aqui, pela uma questão até de memória, mas se eu não estiver muito enganado, são apenas 3 capítulos neste livro que você não vê uma menção aberta e direta à pessoa do Senhor. Então significa que 19 capítulos deste livro
existe uma menção direta, aberta, contundente, gloriosa acerca do nosso Senhor Jesus. Aqui, irmãos, você vai para o capítulo 4, versículo 2. Novamente, João é levado em espírito. E aqui, o que ele vai ver? A primeira visão, ele vê Cristo exaltado. A segunda visão, ele vê Cristo entronizado. Está no capítulo 4, versículo 2. Ele vê Cristo entronizado. Linda visão. E esta visão também é governante. Primeiro, a visão da pessoa. Segundo, a visão da sua glória, ele entronizado. Estas duas visões, a do capítulo 1, versículo 10, a do capítulo 4, versículo 2, são como que a estrutura fundamental deste livro. O Cristo glorificado, o Cristo entronizado. Aí depois, capítulo 17, justamente o que nós estamos estudando, João é movido, é levado pelo Espírito. O que ele vê? Ele vê esta mulher, esta meretriz, esta prostituta. E depois do capítulo 21, versículo 10, novamente diz que João é levado pelo Espírito. E o que ele vê? Ele vê a Nova Jerusalém. Meus irmãos, irmãs, sabemos que temos os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Se você estudar cada uma dessas trombetas, destes selos, dessas 7 taças, você vai ter uma visão do juízo de Deus sobre as nações. Podemos dizer que estas 7 trombetas, assim como os selos, as trombetas e as taças, apontam para o juízo de Deus no tempo final sobre as nações. Porém, estes pontos, esses 3 aqui, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, não constituem as revelações principais de Apocalipse. Não. Aqui está as 4 revelações principais de Apocalipse. Cristo glorificado, o Cristo entronizado, o juízo sobre a grande meretriz e a visão da Nova Jerusalém. Se você conseguir entender essas 4 visões, essas 4 profecias, o livro de Apocalipse, ele vai estar aberto para você, não fechado. Tem muitos detalhes aqui, nós já temos estudado sobre as trombetas, já temos visto muitas coisas. Porém, essas 4 profecias, elas são as 4 profecias fundamentais. Então vamos avançar um pouco. Ele diz assim: aqui está a sabedoria. Então essa sabedoria, ela expressa para nós o conhecimento da mente e do propósito de Deus. Mais uma vez, sabedoria, espiritualmente falando, não tem nada a ver com conhecimento intelectual, e sim com revelação. O termo aqui usado é sofia, é um termo até comum dentro da linguagem do Novo Testamento. Porém, no sentido espiritual, este termo nos fala de revelação, fala da excelência do conhecimento, no sentido mais alto, no sentido mais completo da palavra. Quando você estuda essa palavra sofia, sabedoria, essa palavra nos revela a essência do ser de Deus. Sabedoria está intimamente ligada ao ser de Deus. Não vamos interpretar esta palavra à luz dos dicionários seculares. Nós temos que interpretar esta palavra à luz da Bíblia, porque a Bíblia ela é muito maior,
muito mais profunda, é o livro sobre todos os livros. E neste livro, sabedoria tem a ver com o ser de Deus. Tem a ver com a revelação da mente e do propósito de Deus. Quem tem sabedoria, calcule o número. Quem tem revelação espiritual, vai entender este número. Este número 666 é para quem tem sabedoria do alto. E agora nós temos dois textos que podemos colocar juntos. E esses dois textos apontam de maneira muito específica para algo que nós vamos ver neste capítulo. E não vou dizer aqui, irmãos, que a pessoa que eu vou citar é o anticristo. Que para mim o anticristo é muito maior do que pensarmos numa pessoa. Porque ele tem a ver com uma pessoa, ele tem a ver com um espírito e ele tem a ver com um sistema. Preste atenção nisso. Um espírito, uma pessoa e um sistema. Então, se nós focarmos apenas numa coisa, nós vamos perder outros detalhes sobre o anticristo. E aí nós vamos perder a revelação. Deixe-me mostrar o segundo ponto. Veja aqui, ainda no versículo 9. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. Então nós falamos sobre isso. As 7 cabeças são 7 montes. Está vendo aqui? 7 montes. Aqui é um detalhe muito importante. Porque quando você estuda esta frase, 7 montes, alguns dizem que o Rio de Janeiro é uma cidade que é cercada por 7 montes. Outros dizem que Jerusalém também é cercada por 7 montes. Mas se você pegar todas as cidades do mundo que são cercadas por 7 montes, você só vai encontrar uma que se enquadra dentro dessa profecia. A cidade de Roma. A cidade de Roma. Você pode pegar qualquer cidade. Muitas pessoas, estudiosos, teólogos, dizem que Roma jamais pode ser enquadrada nessa profecia por uma única razão. Porque ela não é a única cidade que se enquadra, ou que é cercada por 7 montes. Esse não é o único detalhe dessa profecia, existe algo muito mais. E nós vamos tentar ver isso. Deixe-me colocar 2 textos para vocês. Apocalipse capítulo 12, versículo 13. Vamos juntar alguns textos aqui. Preste atenção. Porque diz assim, as 7 cabeças. Está vendo aí? São 7 montes. Apocalipse 12, 3 diz, viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Apocalipse capítulo 13 e o versículo 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Deixa-me colocar alguns pontos preliminares antes de nós adentrarmos aqui. Amados em Cristo, nós não podemos, de maneira alguma, olhar para esses textos e achar que cada um deles aponta para uma situação ou para alguma coisa. Nós temos que entender que cada um desses textos compõe uma parte da revelação. Você tem que ver esses textos da mesma maneira como você leu os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Se você olha o milagre que Jesus realizou em Mateus, e se você vai estudar sobre aquele milagre, sobre aquele episódio, que também é registrado em Marcos, se você deseja estudar, irmãos, qualquer pessoa que é zeloso na palavra de Deus, que vai estudar algum episódio em Mateus, ele tem por dever também ler este mesmo acontecimento, episódio ou milagre, no Evangelho de Marcos ou de Lucas, porque em alguma dessas passagens estará a chave que trará revelação às aplicações espirituais. Da mesma forma, esse princípio é governante no estudo da palavra de Deus. Você lê uma parábola em Mateus,
se ela repete lá em Marcos, se repete lá em Marcos, com certeza ali vai estar uma chave. Tem um detalhe que Mateus não viu, Mateus não falou, e foi proposital, foi o Espírito Santo que permitiu isso. Um escreveu de um jeito, algo com detalhes, porém a mesma situação, a mesma história, o mesmo milagre, o mesmo episódio. O outro escreveu da maneira como viu, como ouviu, ou como experimentou. Porém tudo isso constitui detalhes que você precisa ver com muito cuidado para ter revelação da palavra. E aqui nós temos dois textos que precisam ser colocados aqui neste versículo 3 do capítulo 17. Vamos ler ele também mais uma vez. E me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate cheia de nomes de blasfêmia. Veja aqui que no versículo 1 do capítulo 3 diz nomes de blasfêmia, quer dizer, é a mesma besta. Estão vendo? Cheia de nomes de blasfêmias, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nos dois textos, Apocalipse 12, 3, 13, 1, você vai encontrar 7 cabeças e 10 chifres. Então significa, essas passagens, elas apontam na mesma direção. Elas se completam. Aqui, no capítulo 17, diz que ele foi levado ao deserto e viu uma mulher sentada sobre uma besta. O nosso enfoque é a mulher, mas dificilmente nós vamos entender a natureza dessa profecia se nós deixarmos os detalhes de lado. O enfoque é a mulher. Nós já estamos aí, me parece que 5 reuniões estudando sobre essa mulher. Agora, veja bem, essa mulher, ela está, diz assim, sentada. A palavra sentada aqui significa domínio. Essa mulher está dominando. Compreende isso? A posição da mulher é de submissão, mas essa mulher está sentada. É ela que está sentada. Perceba, irmãos, que quando Cristo Jesus foi exaltado no céu, ele se assentou. O livro de Hebreus diz isso, que ele está sentado, até que todos os seus inimigos sejam colocados como escabelo dos seus pés. Está sentado, implica domínio. Essa mulher está dominando. Veja o versículo 9, aqui está a mente de quem tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, as 7 cabeças são 7 montes, e você sabe que esses chifres aqui, fala de poder. Agora percebe, que diz, no capítulo 12, versículo 1, que é um sinal no céu. Se você olhar, preste atenção, irmãos, muito cuidado com tudo isso. Vamos colocar tudo com muito cuidado. Capítulo 12 de Apocalipse. Qual é a profecia do capítulo 12? João diz assim, que ele viu um sinal no céu. O que ele viu? Ele viu um sinal. Que sinal que ele viu? Ele viu uma mulher. O capítulo 12 fala de uma mulher. O capítulo 17 fala de uma mulher. O capítulo 21 fala de uma mulher. E o capítulo 22 fala de uma mulher. Então o assunto desta mulher em Apocalipse não é um assunto qualquer. Estão entendendo? Então, qual a ligação que tem esta mulher do capítulo 12 com a mulher do capítulo 17? Qual a ligação? Meus irmãos e irmãs, o Espírito Santo está nos falando, é só nós ouvirmos. Ele está mostrando para nós que existe sim uma ligação. Quando você estuda essa mulher no capítulo 12, você vai ver detalhes muito importantes. Ali nós temos a história do povo de Deus resumida. Essa mulher, olhe para o Antigo Testamento, a nação de Israel. Podemos começar não com Israel, podemos começar lá em Gênesis 2. Primeiro temos aquela mulher do capítulo 2 de Gênesis. Aquela mulher que foi gerada na morte de Adão. Aquela mulher que ela não foi criada, ela foi edificada, porque o termo hebraico diz que Deus tirou da costela do homem
Deus tomou a costela do homem e edificou uma mulher. É assim que está no texto hebraico. O homem foi criado, Adão foi criado, Eva foi edificada. E por que que o Espírito Santo soprou a palavra edificada lá em Gênesis 2? Porque aquela mulher representa a igreja gloriosa. Aquela mulher de Gênesis 2. Depois daquela mulher, o que que nós temos? Israel. Israel também é representado por uma mulher. No livro de Isaías, no livro de Jeremias, tantos outros livros proféticos do Antigo Testamento, como o livro de Oséias, Deus vai expressar o pecado de Israel como adultério, o pecado de Judá como adultério. Deus se coloca como marido que está sendo traído pela sua esposa infiel. É isso que ele usa, essa linguagem que ele usa, de maneira muito evidente, no livro de Jeremias, no livro de Oséias. Porque Israel também é prefigurado por uma mulher. Aí depois nós temos uma outra mulher. E tudo isso para entender o capítulo 12. E que mulher é esta? Esta mulher é Maria. Aquela que se tornou o receptáculo, onde o verbo vivo, o verbo de Deus, encarnou, ou onde ele foi gerado pelo Espírito Santo. E depois de Maria, o que é que nós temos? Nós temos a igreja. A igreja também é a última esfera desta mulher, é a última parte da revelação desta mulher. Então, quando você junta todos esses detalhes, você tem a visão desta mulher do capítulo 12. Quando João diz assim, vi um sinal, biblicamente, o que significa um sinal? Um símbolo com uma mensagem. João é aquele que mais usa esta palavra sinal. Os outros escritores, como Mateus, Marcos e Lucas, eles falam da palavra milagre. E João usa a palavra sinal. Por quê? Porque João está dizendo para nós que por detrás de cada milagre existe uma mensagem. O milagre para João não é um fim em si mesmo, mas é um meio para Deus nos revelar um propósito maior. Então, meus irmãos e irmãs, prestemos atenção em tudo isso. Se nós temos aqui a mesma passagem no capítulo 12, o mesmo versículo, falando desta mulher, e agora nós temos esses 10 chifres, essas 7 cabeças, depois do capítulo 13, versículo 1, você tem que entender que isso é um quadro. Deixe-me colocar mais um ponto para vocês aqui. Irmãos, nós vamos padecer de ignorância se nós não deixarmos o Espírito Santo nos levar à revelação da Bíblia. Vamos padecer. Para você ter uma revelação da palavra de Deus, a leitura é importante, mas não é a principal. É importante, você tem que ler mesmo. 1, 2, 10, 100 vezes, se possível for um capítulo, um versículo, até você extrair o melhor dele. Eu estou falando de ler 100 vezes um versículo, às vezes um capítulo, até você conseguir entender. E o Espírito Santo vai te conduzindo. Você não precisa de muitas ferramentas, você precisa de uma pessoa, o Espírito Santo. É Ele quem quer revelar. Você não precisa ter a melhor biblioteca teológica. Você precisa ouvir o Espírito Santo e abrir seu coração. E ter uma boa motivação para isso. Porque Ele vai revelar. Ele não quer esconder de nós essa palavra. Ele só não quer entregar essa palavra viva e eficaz para quem não vai dar valor a ela. O Espírito Santo não faz isso. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês, nós precisamos ter uma visão mais contemplativa, porque a visão contemplativa do livro de Apocalipse, como também da palavra, vai nos livrar de uma visão especulativa. Então você tem que juntar textos, e quando você consegue juntar, você tem um quadro. Quando você tem um quadro, você contempla aquele quadro. Eu não sei quantos de vocês gostam de apreciar quadro, mas isso é até virtude. Apreciar, tentar entender como é que aquele pintor, aquela pintora conseguiu aquelas cores, porque é uma coisa divina, não é uma coisa natural. Eu sou péssimo em pintura, eu não consigo pintar nada, mas para mim uma pessoa que consegue fazer isso, tem um dom divino.
como música, como quem toca um instrumento de maneira divina, habilidosa. É algo de Deus. Então, você vê isso na palavra de Deus. Você começa a ver como que o Espírito Santo vai colocando, como você olha o capítulo 12, o mesmo texto, que está no capítulo 13, que está no capítulo 17. Mas por que esses textos estão aqui? Não fique perguntando por que eles estão lá. Veja o quadro que eles revelam. Tem uma mulher no capítulo 12, tem uma mulher no capítulo 17. O mesmo texto que está no 12 também está no 17. Junte as figuras e você vai ter a revelação. Vai ter a revelação. E aqui o Espírito Santo está nos dando a revelação. Porque quando você lê o capítulo 12, você vai ver que aquela mulher, ela gera um filho varão. E você vai ver que no capítulo 12 há duas referências a esse filho. E a diferença está no artigo onde cada vez que essa palavra ocorre. Em uma vez o artigo é indefinido, na outra vez é um artigo definido. E isso não está aqui de maneira casual. Isso não está para complementar a harmonia, a beleza da gramática. Isso está aqui porque o Espírito Santo colocou esses dois artigos que muda tudo. Porque quando diz assim, ó filho varão, a referência é a Cristo Jesus. Mas quando é um filho varão, fala desse homem corporativo, que inclui todos nós, é indefinido, porque são todos os santos, de todas as épocas, séculos, de todos os lugares, que constituem esse novo homem da nova criação, que está lá em Efésios 4, como também em Colossenses 3, este novo homem criado à imagem de Deus, este novo homem que está conformado à imagem do Filho varão de Cristo, compreende? Então veja isto, e depois você vai ver que esse dragão, ele vai para essa mulher, ele vai contra essa mulher, e aonde foi que Deus levou essa mulher? Ele levou essa mulher para um deserto. Você vai ver um deserto no capítulo 12, você vai ver um deserto no capítulo 17, duas figuras, tem um deserto, olha o que João disse, levou-me em espírito a um deserto, mas quando João olha no deserto, sabe o que ele vê, irmãos? Ele não vê aquela mulher do capítulo 12, ele vê uma meretriz. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Que no momento ele olhou, ele viu uma mulher, que existe uma parte dessa mulher que é guardada, que é pura. Ele vai ver novamente essa mulher, o mesmo anjo que mostra essa mulher para ele, vai mostrar ela também no capítulo 17. O que significa? Que existe uma parte dessa mulher que vai se perder, existe uma parte dessa mulher que vai ser condenada com o mundo, existe uma parte dessa mulher que vai ser condenada com a besta, existe uma parte dessa mulher que para Deus é como que uma prostituta, existe uma parte dessa mulher que vai ser condenada com este mundo, existe uma parte dessa mulher que experimentou tanto de Deus, mas buscou experimentar muito mais deste mundo, dos poderes do anticristo, dos poderes da besta, e por conta disso, esta mulher, ela vai receber o mais duro castigo, porque este livro é um livro que fala do juízo de Deus sobre as nações, é um livro que fala do juízo de Deus contra Satanás, e é um livro que também fala do juízo de Deus contra essa mulher infiel, contra a igreja apostata. Ou nós vamos fechar o livro de Apocalipse e fazer vista grossa e viver o evangelho de qualquer jeito? De maneira alguma, meus irmãos. Nós temos que pedir ao Senhor que Ele nos liberte de ser esta mulher prostituta degradada e condenada aos seus olhos, que nós sejamos esta mulher que Ele vai guardar lá no deserto, no mesmo deserto, espiritualmente falando aqui Apocalipse. João vê, primeiro ele vê uma mulher guardada, depois ele vê uma prostituta condenada. Está vendo? Por que o Espírito Santo coloca esses cenários? Por que eles estão aqui? Isso é casual? Isso não tem sentido? Se não tem sentido, Apocalipse não é profecia. Se Apocalipse é profecia, então tem sentido, porque você vai ver num capítulo a mesma coisa que você vai ver no outro. Você vai ter que juntar os capítulos. Irmãos, o ponto glorioso do estudo de Apocalipse, que a grande interpretação do livro de Apocalipse está no livro de Apocalipse. O grande erro
daqueles que estudaram este livro é que eles buscaram interpretar Apocalipse fora de Apocalipse, buscaram coisas fora da palavra de Deus. Em primeiro lugar, tente interpretar este livro à luz do próprio Apocalipse, depois à luz de toda a Bíblia. Então o que nós estamos fazendo? Estamos vendo Apocalipse em Apocalipse. É impressionante isso. Agora, voltemos aqui para o capítulo 17, versículo 9. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, e sobre os quais se senta a mulher. Agora veja o 10. E são 7 reis, 5 deles caíram, um é, e outro ainda não veio. E quando vier, será necessário que permaneça por um pouco de tempo. Eu gosto muito de ler isso, porque quando Deus fala assim, um pouco de tempo, é porque tudo vai ser no tempo determinado por Ele, e para aquilo que Ele quer. Percebe isso? Então João diz, vai surgir um outro. Vamos deixar para falar isso mais à frente. Preste atenção aqui, no versículo 12, que diz assim, os 10 chifres que vistes, são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas por uma hora, está vendo aqui? Por um tempo, receberão autoridade, como os reis, juntamente com a besta. Então vamos devagar. Primeiro, versículo 9, as 7 cabeças são 7 montes. Foi Marcos Terentius Varro, que possivelmente, alguns historiadores dizem que ele que usou essa expressão Septimontius, em latim, para se referir a Roma. Então o que quer dizer? Que muito antes da nossa era moderna, alguém já havia usado, e foi citado na história, e era muito comum, até mesmo no tempo dos apóstolos, que Roma era a cidade dos 7 montes. Quando você busca na história, é justamente isso. Se você pesquisar sobre Roma e sobre os 7 montes, você vai ver que os 7 montes são Aventino, Capitólio, Célio, Esquilino, Palatino, Quirinal e Viminal. São 7 montes que cercam a cidade de Roma. Mas não vamos parar aqui. Eu gostaria que você observasse que esta cidade cercada por 7 montes, ela tem na sua parte principal, um lugar chamado Vaticano. E muitos não gostam nem de pensar nisso, mas devíamos pensar. A questão, irmãos, é que nós não estamos conectando o que está acontecendo com o que a Bíblia está dizendo. Eu não sei se você já parou para pensar sobre o Papa atual, ou sobre os Papas, mas especialmente esse atual. Esse Papa atual, ele tem tido um êxito que os Papas anteriores não tiveram. O Papa é o homem mais importante no mundo hoje. E escute, eu não estou dizendo que ele é o anticristo, mas para mim ele é uma peça fundamental da plataforma do governo anticristo. Por muitas razões eu digo para vocês. Essa profecia para mim é clara, eu vou falar um pouco sobre ele, nós vamos continuar estudando essa profecia, não vai terminar hoje, mas é importante que vocês saibam, preste atenção neste homem. Este homem, ele tem promovido um dos maiores avivamentos do catolicismo nos últimos 50 anos. Ele é o mais importante chefe de Estado que existe no mundo. Ele não é só um líder religioso. Quando se refere à Santa Sé, ele é um líder religioso. Quando se refere ao Vaticano, ele é um líder político. Ele esteve agora no México, ele esteve nos Estados Unidos, ele esteve em Cuba. E vocês chegaram a ter curiosidade sobre as mensagens que ele pregou. Ele não prega mensagem, ele faz discurso, ele não usa a Bíblia, ele tem um discurso,
E seus discursos têm a ver com o quê? Com as convulsões sociais, mas nunca com as necessidades espirituais. Por isso ele é o líder político mais importante, como também o líder religioso mais importante. A igreja está fazendo vista grossa. Muitos cristãos estão envolvidos com ele. Uma caravana de pastores da Argentina, eu não vou dizer o nome aqui, porque essa mensagem chega em muitos lugares há pouco tempo. Mas eu conversei com um dos irmãos que era membro deste grupo, e aqui em Goiânia existem muitas comunidades que estão envolvidas com esses irmãos. Na internet, eu custei acreditar, tem vídeo desses líderes religiosos aí, ajoelhado com um padre, um cardeal, ungindo suas cabeças. Eles estão chamando isso de a unidade da igreja. Isso não é unidade da igreja. Não existe unidade se não for na verdade. E o argumento deles é simples, segundo esse irmão. Ele era um dos principais lá. Diz que o argumento é simples. No meio dos evangélicos, existe tantas corrupções como no catolicismo. Isso eu não nego. Existe mesmo. A corrupção generalizada, só que a igreja não é evangélicos. A igreja não é cristandade. A igreja não é evangelicalismo. A igreja não é seita. A igreja não é religião. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não tem comunhão nesse tipo de ecumenismo. Estão entendendo? Será que alguém percebeu o que está acontecendo? Esse irmão, eu tinha muitas dúvidas, porque eu não dou muito crédito nessas coisas de internet. Mas eu tirei todas as dúvidas que eu tinha com ele. E em nenhum ponto ele disse que aquilo não era verdade. De fato, é verdade mesmo. Eu falei, você soube de uma grande caravana de pastores, Brasil e Argentina, que foram, sim, me deu o nome da maioria deles. Agora, quando o Papa esteve aqui no Brasil, um bloco, cantores evangélicos conhecidos, cantaram para o Papa. Alguns deles me causaram espanto, pelo testemunho que eu conhecia. Mas ninguém vê mal nisso, irmãos. Ninguém vê. É como você vê no carnaval, no Rio de Janeiro, um bloco de evangélicos. Os cantores que a maioria dos nossos jovens aí, dos irmãos, gostam de ouvir e ouvem nos seus carros. É um lixo a música deles. Além de ser uma profanação, um repertório ruim, de mau gosto. E esses cantores estavam lá. Sabe o que eles dizem? Que eles estavam lá para fazer diferença. Fazer diferença? Fazer diferença não é isso, irmãos. Primeiro que música não é para fazer diferença. Música não tem nada com a evangelização. Os apóstolos não cantavam para evangelizar as pessoas. Cristo não cantou para evangelizar ninguém. A questão é que a palavra de Deus está morta e sepultada no meio desses cristãos. Eles usam o louvor como artimanha de evangelização. Louvor não é ferramenta de evangelização. A igreja de Atos não cantava para evangelizar ninguém. Eles pregavam a palavra viva e eficaz. Hoje não tem essa palavra mais. Os cristãos não amam a palavra, não querem a palavra, não gostam da palavra. Irmãos, nunca na face da terra pisou uma geração de cristãos mais ignorantes quanto à palavra como a geração cristã do nosso tempo. Nós somos a geração, espiritualmente falando, o conhecimento da palavra mais pobre que existe. É a geração, biblicamente falando, mais decadente. Então está aí. E ninguém está percebendo. Agora, um vídeo publicado, espalhado pelo mundo todo, onde o Papa e o Vaticano tentam promover o ecumenismo das religiões. O ecumenismo das religiões. Muita gente achando isso bonito. Irmãos, esta é uma das mais terríveis armas para dar o golpe final, para que essa prostituta assuma de maneira declarada, porque até agora ela está disfarçada, mas falta muito pouco para ela ficar declarada.
essa prostituta vai ser enojada, e já está, por esse mundo. Por isso, meus irmãos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: nós precisamos nos posicionar como a noiva do Cordeiro. Nós não podemos ter vergonha das nossas vestes, nós não podemos ter vergonha da nossa identidade. Vamos para o terceiro ponto. Olha a frase: nos quais a mulher está sentada. Veja o versículo 9. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais se senta a mulher. Veja, aqui em Apocalipse capítulo 17, existem 3 passagens que você vai ver sobre essa palavra sentada. Versículo 1, diz que essa mulher está sentada sobre muitas águas. Está vendo aqui? Olhe bem. Veio então dos 7 anjos, que tinha 7 taças, e falou comigo: vem aqui, e te mostrarei a sentença contra a grande meretriz, que está sentada sobre muitas águas. Agora veja o versículo 15, por favor, só para a gente interpretar isso aqui. Também disse-me: as águas que viste onde a meretriz se senta são povos, multidões, nações e línguas. Onde o catolicismo, onde o Vaticano tem dominado. Ontem, uma notícia que o Papa ordenou os seus emissários. Ontem, o Papa ordenou os seus emissários que fossem pelo mundo todo, nos lugares mais longínquos da terra, para perdoar os pecados de todos os católicos. Ele vai promover, num curto espaço de tempo, um dos maiores movimentos, conhecido como o movimento do perdão da igreja, porque eles estão sobre a bênção do Papa, e eles têm o poder de perdoar as pessoas em todos os lugares. Isso vai ter um impacto a curto prazo. Ontem, se você tem dúvida, o Jornal da Globo, que passou ontem, a 1h, é só você ir lá no site da Globo. Infelizmente é isso, mas se você tem alguma curiosidade, vai lá. Isto mesmo, irmãos. Porque esta prostituta domina sobre povos, tribos, línguas e nações. Lembre-se que nesse capítulo fala de uma prostituta, fala das meretrizes e fala das abominações da terra. Então ela não está sozinha. E nós vimos nos primeiros estudos o significado dessa meretriz, o significado dessa prostituta, das meretrizes e das abominações da terra. Agora observe, versículo 3, o segundo texto onde você vai encontrar a palavra montada ou sentada, conforme está aí talvez na sua Bíblia. Diz assim: e me levou em espírito ao deserto, e viu a mulher sentada sobre uma besta. Ela está sentada sobre uma besta escarlate. Versículo 9, que é o que nós estamos vendo. Esta mulher, ela está sentada sobre os 7 montes. Então todos estes lugares nos fornecem luz para nós termos uma revelação deste quadro. Como eu disse, quando você tem mais de um texto, é importante você ter revelação do quadro. O que significa? A mulher sentada sobre a besta, sobre as muitas águas, sobre os 7 montes. Sabe o que significa? Domínio. Domínio dessa mulher. Eu estava estudando, lendo e ouvindo algumas reportagens sobre a visita do Papa aos Estados Unidos. Foi algo impressionante. Eu creio que na nossa geração não teve uma visita mais espetacular do que esta, de um Papa aos Estados Unidos. Então ele foi até Filadélfia, foi recebido como chefe de Estado. O governador, os juízes, todos vieram para estar aos seus pés.
Alguns choravam, alguns dos governadores que estavam ali choravam, porque estavam no mesmo palanque que ele. Ele foi no presídio, e onde ele vai, ele tem uma palavra muito agradável. Ele recebeu uma cadeira de presente que os presidiários fizeram e deram para ele, e ele deu uma palavra sobre os encarcerados, como se ele estivesse no jardim da infância, como se todos que estivessem ali só havia tomado flores de pessoas idosas no meio da rua. Então ele fala uma coisa impressionante. Aí dali ele sai, discursa. Aí quando ele está indo para o aeroporto, ele vê uma criança numa cadeira de roda, ele manda parar o carro, ele desce, vai até aquela criança, dá um beijo nela. Diferente de Pedro, que ele diz representar, que Pedro, quando ele viu um paralítico, ele disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda. Ele não tem poder. Ele pegou o seu carro, seguiu, ele foi até Washington, foi o primeiro papa a discursar no Senado americano. Ele foi até a ONU, ele discursou na ONU, ele foi recebido pelo presidente americano. Ele causou uma grande convulsão, e ele foi aquele líder mais importante que promoveu a reconciliação dos Estados Unidos com Cuba, que foi um acordo histórico. Talvez esse seja um dos acordos históricos mais extraordinários da nossa geração. E agora, semana passada, ele fez um outro acordo histórico, e esse é histórico. Ele promoveu a reconciliação da Igreja Ortodoxa Russa com a Igreja Católica Apostólica Romana em Cuba. Irmãos, os cristãos precisam estar atentos. Veja o que está acontecendo. Pode ser que nada disso seja importante para você, mas olhe bem o caminho, o percurso deste homem, a ascensão dele. Eu não estou dizendo que ele é o anticristo, mas ele é uma peça fundamental para nós entendermos a plataforma do anticristo. Não estou querendo colocar atenção sobre ele, porque o assunto aqui depois volta para o seu curso normal da revelação e nós vamos nos deter nessa mulher. Mas eu quero que você veja isso, porque esses dois textos apontam para este episódio de maneira muito particular. Agora observe, irmãos, quando você vê a relação que existe do Vaticano dentro dessa profecia, você precisa estudar sobre o Vaticano. Você sabe que o Vaticano ele tem o poder de um país, e é o menor país do mundo. Sabia disso? É o menor país do mundo. O Papa, o governo lá, é o governo onde o Papa manda, não há ninguém acima dele para julgar os seus atos. Não há ninguém sobre ele reina soberano nesse país. Compreende isso? E é desta ponta pequena aí, desta ponta pequena, isso fala em Daniel, é que nós temos que prestar atenção, irmãos. Então nós estudamos sobre a Turquia, tem o seu lugar. Nós estamos estudando agora sobre o Vaticano, também tem o seu lugar na profecia, porque tudo está se cumprindo. Esse não é um livro qualquer, é um livro de profundas revelações. E glórias a Deus, irmãos, porque o Senhor pode nos falar mais uma vez, e que essa palavra alcance cada cristão, e não promova no nosso coração nenhum tipo de curiosidade, mas de adoração, saber como Deus é fiel em nos mostrar a sua palavra. Por mais que não tenhamos avançado tanto hoje, mas eu creio que essa palavra produz em nós uma reflexão, de ver como o Espírito Santo está nos revelando os detalhes dos acontecimentos desses últimos tempos, respaldado pela sua palavra. Isso é muito glorioso. Então que Deus nos abençoe, que Deus continue falando a todos nós. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque mais uma vez podemos estudar a tua palavra, podemos ler a tua palavra, podemos ver na tua palavra e podemos ouvir a tua palavra. E te pedimos, Senhor,
continue falando à tua igreja. Como bom pastor que tu és, continue nos guiando. Continue, Senhor, nos mostrando, nos dando discernimento, nos dando a tua sabedoria, para que nós venhamos entender como essa plataforma deste governo maligno está se formando diante de nós, para que nós sejamos diligentes, vigilantes, para que nós tenhamos o coração cheio de expectativa, não das coisas que estão acontecendo, mas daquele grande acontecimento, quando o Senhor virá para a tua noiva, porque com tudo isso que o Senhor está falando a nós, também tem como propósito, fazer separação entre aqueles que te servem e aqueles que não te servem, fazer diferença entre o cristão e o profano, entre aqueles que servem a Deus, de coração sincero, e os que não servem. Então, Senhor, continue falando a nós, continue ministrando a tua igreja, guarda-nos debaixo do teu nome, guarda-nos debaixo da tua palavra, ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, porque nós precisamos de ti para entender esta palavra, em nome de Jesus, amém e amém.